Mais um dia de Vasco, nono da temporada, e o Cruz Maltino entra em campo às 8 da noite para enfrentar o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Vamos falar um pouco sobre essa partida. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre Sampaio Corrêa e Vasco, confronto que vai ser válido pela nona rodada do Campeonato Carioca e que vai ser disputado no estádio Lourival Gomes, lá em Saquarema, mando de campo do Sampaio Corrêa. E o Cruz Maltino que vem de uma derrota para o Fluminense no grande clássico que tem entre as duas equipes, disputado lá em Brasília. Antes disso, de um empate insalubre, por assim dizer, contra o Volta Redonda lá em Kleber Andrade, em Cariacica. E pela frente vai ter dois clássicos, respectivamente contra o Flamengo e contra o Botafogo. Então seguro dizer que esse joguinho do Sampaio Corrêa, ele meio que é um oásis de pressão no meio de 4 partidas contra as melhores equipes do campeonato estadual. Volta Redonda que não por acaso é líder, Fluminense autoexplicativo, Botafogo autoexplicativo, Flamengo autoexplicativo, né? 3 clássicos e um jogo contra o fortíssimo aí Volta Redonda. Então assim, esse jogo contra o Sampaio Corrêa, na minha opinião, ganha um clima de tentar, digamos que jogar para a torcida, né? Tipo, jogar bem, conseguir convencer o torcedor de que esse time de fato é forte, que chega firme aí para uma possível ida nas semifinais do Carioca. E tem esse ponto também, o Vasco precisa vencer para que dependa somente de si para ir para a semifinal do Carioca. Caso empate ou perca, fica dependendo de sequências de resultados. Uma coisa que alivia um pouco é que o Botafogo foi derrotado hoje mais cedo pelo Madureira. Hoje que eu digo, no caso, dia 9, né, domingo. Esse vídeo está indo no ar no dia 10, enfim. Fato é que, cara, semifinal do Carioca não é só obrigação, mas é o objetivo total dessa coisa aí do estadual. Não classificar para a semifinal é vergonhoso e não justifica tudo aquilo que foram os sacrifícios que o time teve que tomar nessa primeira parte do Carioca, né, nessa Taça Guanabara. Mas falando sobre a partida em si, né, o Vasco não terá nenhum desfalque para essa partida. Fábio Carille poderá contar com a equipe completa. É lógico que o Coutinho torna-se dúvida e vamos saber amanhã, de fato, se ele vai viajar com o grupo ou não. Afinal, a partida é em Saquarema, que é uma cidade próxima aqui. Eles vão anunciar essa lista muito provavelmente ali pela manhã. Eles vão viajar ali pela manhã, ficar hospedados em algum lugar ali durante a tarde, ou até vão direto pro jogo mesmo. Não é uma distância tão grande assim, não duvidaria eles saírem direto lá do CT já pro Lourival Gomes, né? E essa partida também pode ser, talvez, cara, o momento pro Payet ganhar um pouco de protagonismo. A gente não viu o Payet protagonista nesse campeonato carioca, né? Ele deu assistência contra o Madureira, se não me engano, e foi a última participação em gol dele. De lá pra cá, partidas bem apagadas, normalmente começando no banco. Coutinho parece ter um pouco mais do prestígio do Fábio Carille, então assim, partida para o Payet se provar e mostrar que ainda tem condições de decidir jogos e de ser protagonista pelo Vasco. Ele que, saiu recentemente a notícia, né, de que renovou o contrato até o final do ano, o contrato antigo dele valendo até maio, né, inclusive acabaria até no final do estadual, né, não valeria muito a pena para o planejamento da equipe, por exemplo, registrado no Brasileiro, caso fosse até maio o contrato, mas pelo que ficamos sabendo aí, renovou até o fim do ano e aquele salário que ele receberia até maio vai ser diluído até dezembro. Na minha opinião, uma boa notícia, mas precisamos vê-lo cada vez mais sendo protagonista. Então a gente espera isso dele. A partida de hoje aí contra o Sampaio é uma boa oportunidade para isso. Boa oportunidade também para o Lucas Oliveira conseguir fazer um jogo em que convença a torcida, porque ele vem de uma partida ok contra o Madureira, uma partida ok feita contra a Portuguesa, e aí partidas questionáveis contra a Volta Redonda e Fluminense, né? Fluminense, inclusive, em que ele falha em um dos gols marcados pelo Tricolor, então a torcida já está com certa desconfiança sobre ele e ele precisa se provar. Então partidas como essa de hoje servem para elevar a confiança e que ele chegue motivado para esses clássicos contra o Flamengo e contra o Botafogo, caso ele seja aí o titular escolhido pelo Fábio Carille aí nesse processo todo. E trazendo algumas atualizações sobre a semana, a gente teve bastante notícia em cima de Capasso, de Sforza e também do Souza. O Souza fazendo parte normalmente das atividades de treino. Muita gente estava com essa dúvida, porque o Souza ele ainda está numa situação um pouco indefinida, afinal o Fábio Carille até já falou que conta com ele pro ano, né? Mas fato é que pra gente que vê de fora fica essa dúvida, porque o Souza de fato ele vem de partidas ok, mas teve partidas bem ruins também. Então como é que fica a avaliação da comissão técnica? Bom, a informação é de que ele está sim treinando regularmente. A mesma coisa para o Sforza, que tem ficado de fora de algumas relações aí nos últimos jogos. Então surgia a dúvida, tá acontecendo alguma coisa e tal. Soube-se recentemente que há propostas da MLS por ele, mas ele segue treinando normalmente com o grupo principal e se ele tá ficando de fora de algum jogo é por opção técnica mesmo. Já o Capasso,
tem treinado em separado, de fato não está no plano da equipe para o restante do ano. O Carille já tomou a sua decisão de que ele não vai contar com o Capasso. Busca-se um novo destino para ele. A situação pode mudar até o fim do estadual, caso algum zagueiro considerado importante se lesione, caso do João Vitor ou do próprio Maurício Lemos, que ainda não vimos, né? Mas, enfim, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, um desses 4 aí se lesionando, pode ser que o Capasso ele ganhe uma nova chance, por assim dizer. A vontade do atleta é em permanecer, ele quer ficar no Vasco, ele está motivado a ir bem no Vasco, mas a diretoria já tomou a decisão e ele está no mercado de transferências. E com certeza não viaja para Sampaio Corrêa para poder enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa, né? A equipe homônima da região ali de Saquarema. Bom, como eu disse, nenhum desfalque para essa partida. Maurício Lemos é uma dúvida também, como eu mencionei aqui. Ele que vem fazendo recondicionamento físico, pode ser que pinte na relação, mas dificilmente como um titular. Até porque, cara, são um pouco mais de 20 dias em que ele tem se preparado aí, né? A gente sabe que a temporada ela é longa e o Vasco vai disputar 4 competições no ano. Então é muito complicado você não ter essa preparação completa. É necessário que seja completa. Eu sei que a gente quer ver o cara em campo, eu sei que há uma certa urgência, eu sei que fica aquele medo, tipo, caramba, ele pode estrear num clássico. As últimas experiências de zagueiro estreando em clássico são justamente do Capasso, né? Em que ele estreia naquele clássico contra o Flamengo lá em 2023, tomando um cartão vermelho. Mas a gente tem que ter paciência. O Departamento de Saúde e Performance tem feito um trabalho impecável. Os atletas que estão passando por lá estão se recuperando em tempo recorde, então é de valorizar o que vem sendo feito pelo Dr. Gustavo Caldeira e esperar aí, de fato, o Maurício Lemos estar na sua plena condição física. Bom, informações técnicas do jogo, a partida vai ser transmitida pelo Premier e pela Sport TV. Bom, chovendo molhado, mas não custa avisar, a Analisa Vasco, ela cobrirá essa partida em tempo real, tanto no Twitter, quanto no Threads, quanto no Instagram, quanto no Facebook. No Twitter fica o alerta de que é uma cobertura um pouco mais profunda, certo? A gente fala ali um pouco mais detalhadamente dos lances e tal. No Instagram, no Threads e no Face é de fato aquilo mais superficial, né? Quando sai um gol, quando sai um amarelo, quando sai uma substituição, intervalo, fim de jogo e por aí vai. Mas qualquer uma delas, você vai estar muito bem informado sobre a partida e vai ficar por dentro de todos os detalhes. @AnalisaCRVG, Twitter, Instagram, Facebook e Threads. Galera, fico por aqui. Agradeço a você que viu esse vídeo até o final. Te convido a se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar. Enfim, toda aquela ladainha que ajuda não somente a gente, porque obviamente a gente se beneficia disso, mas a você. Afinal, você passa para o YouTube o recado de que você gostou desse vídeo e de que você quer ver mais conteúdos como esse aqui. Tamo junto, valeu, até a próxima e tchau.